Borracha elétrica? Será que funciona? Para que eu vou usar isso no meu desenho realista? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje e eu vou fazer um review dessa borracha elétrica aqui da Derwent com carregamento USB e como vocês podem perceber, ela tá lacrada, então eu vou abrir, vou contar minhas primeiras impressões, vou mostrar como é que usa e também vou comparar com uma borracha antiga que eu tinha. Então, bora pro vídeo. Temos aqui então a borracha recarregável através de USB da Derwent. O que a gente pode observar por essa embalagem aqui? É que ela vem com esse cabinho USB pra gente carregar, né? Então não tem necessidade de trocar bateria, pilha. Isso eu acho algo muito bom, porque a borracha que eu tinha, que eu comentei com vocês no início do vídeo, era essa daqui da Tenwin e ela é com pilha. Eu não vou conseguir testar ela aqui com vocês porque a minha estragou, mas ela vai estar aqui do lado, principalmente para eu comentar e falar das diferenças que eu vou perceber entre uma e outra, já que essa aqui eu ainda não testei, vai ser um teste às cegas aqui com vocês. Bom, ela vem esses packs de borrachinha, vem 20 unidades, tá dizendo aqui, e eu achei bem interessante também porque ela tem esse formato anatômico e é através daqui que a gente vai ligar a borracha. Então vamos lá, vamos abrir. Eu sou péssima pra ver esse tipo de embalagem, mas vamos lá. Achei por aqui, esse é um bom caminho. É um unboxing, porque é só tirar da embalagem, né? Mas estamos aí. A few moments later. Cabinho USB dela, então a gente provavelmente carrega ela no computador ou alguma tomada com porta USB, e a gente consegue carregar a borracha. Provavelmente ela vai vir descarregada, aí eu vou carregar, depois eu volto aqui para testar ela com vocês, se ela vier descarregada. Aqui a gente tem um pequeno manualzinho de instruções. Os itens da Derwent, os materiais da Derwent de forma geral, têm uma qualidade muito boa. Eu utilizo alguns lápis da Derwent, não são meus favoritos, sendo bem sincera, mas é mais por questão de adaptação, não por questão de qualidade. E eu uso muito o apontador de manivela da Derwent também, que é esse daqui, que é o Point Mini. Super Point Mini. E eu gosto muito, eu acho ele super prático. Outras coisas da Derwent que eu uso também, é mais isso mesmo. Alguns lápis, gosto bastante da linha Lightfast e Drawing, mas não são meus favoritos, como já dito. Bom, essa é a borracha da Derwent, isso aqui é o que vem junto com ela. Vamos à hora que importa, ó. Tá carregada! Olha, ela é bem potente. Eu consigo perceber uma diferença muito grande já entre ela e essa borracha da Tenwin, porque na hora que a gente liga, ela é super forte. A da Tenwin nem liga, tá estragada. Mas ela era muito mais fraca, ela não tinha uma potência tão grande. O que isso quer dizer, né? Pra que a gente vai usar essa borracha elétrica, afinal de contas? Pra fazer alguns detalhes, pra também apagar algumas coisas, lógico, né? Borracha. Mas pra apagar alguns possíveis errinhos, pra fazer alguns detalhes, principalmente em bolinhas. Como eu trabalho com realismo de pets, eu acabo não fazendo tantos detalhes de pontinhos, mas pra quem trabalha com realismo de pessoas, que precisa fazer aquela textura de pele ou às vezes algum detalhe de brilho, a borracha é muito boa. Eu gosto principalmente pro nariz, que o cachorro ele tem aquele focinho muitas vezes com bastante brilho, então dá pra usar bastante a borracha ali. Vamos falar aqui principalmente das primeiras impressões da borracha da Derwent, depois eu faço um comparativo entre as duas. Bom, uma coisa que eu achei interessante principalmente foi essa questão de que a gente pode apertar e ela já vai ficar ligada. Eu achei isso muito bom. Vou desligar, porque senão não vou conseguir falar. Mas a borracha da Tenwin, eu tinha que ficar apertando, aguentando, então na hora de fazer os detalhes, era um pouquinho ruim, porque eu tinha que ficar aguentando, ou seja, fazendo a pressão aqui e fazendo os pontinhos, e não era tão legal para questão de precisão. E
Essa da Derwent é bom porque a gente consegue segurar de qualquer forma e fazer os detalhes. Depois eu vou mostrar na prática como que funcionaria. Bom, ela é muito bonita. Podemos sempre analisar a beleza dos itens, por que não? E achei interessante essa questão de que a gente pode apertar e ela já fica aguentada. Aqui é a porta do USB, então a gente carrega através daqui, isso é bem interessante. E outra coisa também que é importante de mencionar são os cartuchinhos. A borracha da Tenwin também vinha esse cartucho, vem um cartuchinho bem semelhante, então inclusive eu tenho esses aqui para usar. A borracha da Derwent em tese vai ser um pouco melhor também, ela vai apagar um pouco mais facilidade. E aqui neste cartuchinho a gente tem também esse adaptador, que é o adaptador que eu vou usar quando eu quiser usar essa borrachinha menor, tá? Ela é bem pequenininha e a gente vai usar bastante para fazer os detalhes menores. Essa pequenininha, inclusive, é a que eu uso mais. Então, pra gente trocar, é só eu puxar, retirar. Aí eu coloco esse adaptador da mesma forma da borracha da Tenwin, também funcionava assim. Coloco esse adaptador e coloco a borrachinha. E eu vou colocar ela regular da forma que eu quiser. Ah, nem coloco aqui, ó. Coloco direto. Ó, coloco direto, nem coloco o adaptador, tá? Bem legal. Vou comentar aqui as principais diferenças que eu pude perceber aqui dessa borracha da Tenwin para a borracha da Derwent visualmente falando. A questão da anatomia, eu achei a da Derwent muito melhor. Da questão de apertar o botão também, achei que ela se sai muito na frente nesse quesito. A gente não precisar ficar aguentando esse botão o tempo todo é uma grande vantagem, ao meu ver. A questão do carregamento com USB também é muito prático, muito melhor do que ficar trocando pilha. O tamanho, elas têm um tamanho muito semelhante e o estojinho das borrachas também é praticamente igual, vem a mesma quantidade. A borracha da Derwent, obviamente, é mais cara, nós temos essa questão do valor, lógico, mas como vocês podem perceber, muitas vezes o barato sai caro. Comprei essa borracha aqui e ela estragou realmente do nada, eu cuido muito dos materiais e ela estragou assim do dia pra noite, não foi pilha, nem nada do tipo, eu até verifiquei aqui se teria vazado, mas não. E eu tenho plena certeza de que os materiais da Derwent já tem um cuidado com a qualidade muito maior. Então, essa também é uma grande vantagem, pode-se dizer, de que os materiais da Derwent eles vão ter uma durabilidade e uma qualidade melhor. Então, vamos ao teste, né? Vamos aqui explicar como e para que eu usaria essa borracha da Derwent. Para isso eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam ver um pouquinho melhor o que eu vou fazer. A primeira dica que eu dou é não usar a ponta dessa forma aqui. O que a gente vai fazer? Na maioria das vezes eu vou querer fazer alguns detalhes, como eu comentei com vocês antes, de brilho, né? E os brilhos eles são pequenininhos. Uma outra alternativa para fazer esses detalhes que a gente pode usar é a caneta branca em gel. Mas a borracha acaba ficando mais natural, porque a gente vai retirar esse pigmento, né? Eu não vou colocar um pigmento muito branco ali, ele vai ficar bem mais suave, digamos assim. E não só para fazer detalhe de brilho, mas para fazer detalhe de textura também, como o cabresto desse cavalo que eu fiz, por exemplo, eu usei a borracha elétrica para fazer o detalhe desse cabresto. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, como que a gente usaria essa borracha e para que ela serviria, afinal de contas. Primeiro, eu não vou usar ela dessa forma, tá? Eu vou lixar essa minha pontinha aqui e deixar ela mais pontuda. Como que eu faço isso? Eu posso usar tanto essa borracha mais grossa quanto a mais fininha. Eu particularmente prefiro a mais fina, mas eu vou precisar de uma lixa. Uma lixa qualquer. Essa aqui é uma lixa própria para desenho, que inclusive muitas vezes eu lixo a ponta dos lápis para deixar eles mais finos. E eu vou pressionar aqui o botão da borracha e eu vou deixar ela bem de ladinho, raspando e deixando essa pontinha fina. Vou segurar aqui enquanto ela raspa e vai afinando a ponta. Gasta um pouquinho mais de borracha, mas ela fica como se fosse um lápis. Pra gente fazer os detalhes do realismo, isso é bem essencial. Então olha só, ela ficou com a ponta bem fininha, bem legal. E essa seria a forma que eu recomendaria usar a borracha elétrica para fazer esses detalhes. Se a gente vem com ela muito grossa, ela não funciona tão bem. Então aqui eu vou pintar uma parte dessa minha folha para mostrar para vocês como que ela funcionaria. Vamos imaginar aqui que isso aqui se trata de um focinho. Claro que a pintura não é feita assim, né? Tem todo o processo das camadas e tudo mais. Mas aqui é só para efeito de teste mesmo, efeito didático para mostrar para vocês como que a borracha elétrica funcionaria.
Então a gente pode variar a pressão, eu posso fazer esse risco também, eu posso retirar esse pigmento de diversas formas, vai depender muito da minha referência e do que eu quero representar. Mas se, por exemplo, eu fosse representar aqui um brilho de nariz, que são vários pontinhos, eu poderia fazer, por exemplo, preciso deixar minha mão bem firme aqui, tá? Ó, ele corre um pouco. Tem que achar o jeitinho aqui que ele não vai correr. A mão tem que estar bem firme. Porque se eu coloco e solto, ó, ele meio que vai andando. Então, ela vai tirando o pigmento. Inclusive, eu tô com um desenho aqui de um cachorro que eu não fiz isso no focinho e eu vou mostrar na prática pra vocês como funcionaria. Se eu estragar esse trabalho aqui ao vivo, Jesus, não pode acontecer. Ó, vou mostrar aqui pra vocês em um focinho, na prática mesmo, como que eu faria. Ele já tem esses brilhinhos que eu já coloquei com a caneta. Eu vou dar uma leve raspadinha aqui pra tirar esses brilhos e vou vir com a minha borracha elétrica. Percebam que ele tira o pigmento de uma forma bem suave. Eu tava brincando, tá? Não tem como estragar isso aqui, porque a borracha ela tá simplesmente tirando o pigmento. Se eu quiser colocar mais pigmento, eu posso colocar. E outra coisa interessante aqui é que eu posso também só fazer pequenas inserções, diferente da caneta, que fica bem marcado, bem branco. Aqui eu consigo regular a minha pressão. Se eu só, ó, aqui foi um pouquinho demais. Aí eu só passo depois o lápis para escurecer de novo. Eu quero um pouquinho mais claro também. Então, por exemplo, eu só quero deixar um pouquinho mais claro. Eu passo a borracha de uma forma mais sutil. E aqui, lógico, né, depois de passar a borracha, eu volto com o lápis de cor e eu vou acertar um pouquinho como que ficou essa textura. Porque, na verdade, a gente tá criando textura aqui com a borracha. E na textura de pele funcionaria mais ou menos da mesma forma. A gente criaria os poros e os brilhos, e até muitas vezes suor ou coisas assim, com a borracha. Então, basicamente, a borracha serve para isso, para a gente fazer e trabalhar nas texturas e também trabalhar nos brilhos, principalmente tudo aquilo que é mais redondinho, que a gente não consegue fazer com os fios. Os fios a gente faria, por exemplo, com estilete, mas aí já é uma conversa para um próximo vídeo. Bom, e como adquirir essa borracha aqui? Você pode pesquisar simplesmente pela borracha USB da Derwent em algum site, na sua papelaria favorita, mas eu particularmente recomendo muito a Pérgamo Papelaria aqui do Brasil, que envia para todo o território nacional, e usando o meu cupom de desconto você ainda garante 5% de desconto na primeira compra. Foi lá que eu comprei essa borracha, é lá que eu compro praticamente todos os meus materiais aqui no Brasil e gosto muito de lá, eles têm preços muito bons também. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa review da borracha da Derwent. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui já para dar uma forcinha. E também ativa o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado, para você sempre ficar por dentro de todas as atualizações desse universo maravilhoso da pintura realista. Qualquer dúvida também, deixe aqui nos comentários, que sempre que eu puder eu vou estar de olho e respondendo vocês. Um beijo e até a próxima!